Pela primeira vez na história, as prostitutas começaram a se olhar não como dejetos, não como esgoto seminal, que é a frase do Santo Agostinho. Prostituta é um esgoto seminal, frase de Santo Agostinho que os médicos do século XIX que inventaram a ginecologia adoravam e repetiam. Essa mistura de malandro, trabalhador, prostitutas, vadios, marginais, é uma mistura proposital das classes dominantes e das elites. Ela faz questão de não separar. E também ela não tem nada de muito criativo, porque isso não é novidade. Ele prega uma moralização de costumes que é totalmente ambígua do ponto de vista da prática política, da prática pessoal de Jânio Quadros. Eu sou adorniano. Para mim, forma é conteúdo histórico decantado e vice-versa. Arte é forma, mas forma é história. O faroeste, para dar uma definição bem categórica, é o bem contra o mal numa terra em processo de civilização, né? O faroeste, com toda a estrutura dramática, dramatúrgica que ele tem, ele, para a gente, fazia todo sentido transformar essa história em 53, aproximar com a história da Cracolândia, e que nos dois casos, vale ressaltar que foi a polícia, né, que esteve, digamos, à frente dessa operação, né, foi ela que foi, como aqui na Cracolândia, e colocou os caras para fora, como foi lá. E ambos, tanto os usuários quanto as prostitutas, vieram para essa região aqui. Então a gente queria também falar um pouco do que há de marginal, do que há de submundo aqui na Rua do Triunfo. Nos anos 30, a Avenida São João foi alargada e esse alargamento retirou muitas casas noturnas e então onde acontecia a prostituição daquela região do centro. E com isso começou uma discussão na cidade de onde ficaria a zona de prostituição, uma discussão entre confinamento, proibição, liberação. E se chegou, na época, a esse lugar que a gente está aqui agora, que é a Rua César e Lombroso, que na época chamava Rua Itabocas, a Ribeiro de Lima e a Aimoré. Se é para a peste, a sífilis não espalhar pela cidade, vamos confinar, porque aí a gente tem controle. Então higieniza ali, tem os médicos que cuidam, posto de saúde, carteirinha das prostitutas, você sabe quem é quem. Esse filho da puta do Jânio Quadros só pode ser viado. Foi ele que conseguiu que o governador assinasse. A polícia nos jogou na rua como se fôssemos um bando de cadelas. Socos, cacetadas, estupro. Até quando? Vocês estavam lá e viram tudo. E por que permitem? Todos olhando e ninguém fez nada. Pensam que é fácil trepar com os senhores? Mas duvido que amanhã saia uma nota no Diário da Noite, esse jornaleco de 5ª categoria. Nós somos trabalhadoras, mais de 1000. E na minha casa recebemos sempre todos os políticos. E ao contrário do que dizem, não são apenas os comunistas, não. Todos. Menos o viado do Jânio Quadros. Sabe lá o que a mãe daquele garoto fez com ele. Mas eu sei que essa merda tem a ver com esse novo projeto de derrubar tudo aqui para construir novos prédios. Todos já estavam se armando para esses lados. Nós viramos um incômodo ali entre o Sagrado Coração de Jesus e a sinagoga. Ah, o saudoso Ademar de Barros é que era homem de verdade. Saudade do meu amigo de Barros. Trabalhou 10 anos para conseguir um lugar digno pra gente, que fosse afastado e perto de uma estação de trem. Nós estávamos lá na São João e eu fui moeda de troca com todos os principais políticos. Digamos que eu negociei com um por um para que a Zona Livre fosse criada. São Paulo gosta dessas coisas, de juntar tudo um do lado do outro para ir às compras, não é? Então vamos juntar as putas. Facilita o negócio, aproxima a concorrência, uma visão de futuro da cidade. É tudo bem que o trem passa na nossa cabeça, mas estava praticamente legalizando a nossa profissão, posto de saúde e tudo. Graças a nós, muito casamento deixou de ser desfeito. Nós somos trabalhadoras, minha gente. E queremos pagar os impostos, o que compramos e vendemos, ter os nossos direitos. Quero pegar uma vassoura para tacar na cabeça do senhor Jânio Quadros.
Adhemar de Barros, que tinha criado o Partido Social Progressista, ele sempre teve uma presença marcante na política paulista. E aí o Jânio surge como uma oposição ao ademarismo e à política do Adhemar. E foi durante a eleição para prefeito que ele vai tentar isolar a zona de prostituição, né? Ele manda fazer uma vistoria, aí sim, através da Secretaria de Segurança Pública, que vai fazer uma vistoria dos hotéis suspeitos, como ele fala. O que é interessante é que não existiam ainda essas instituições especializadas, por exemplo, para fazer vigilância em saúde, para fazer vigilância sobre moradia, para fazer vigilância sobre determinado. Então, era responsabilidade da polícia fiscalizar tudo isso. Toda essa região daqui, a Rua Aurora, Campos Elíseos, uma região daqui do centro da cidade é que vai ser investigado e vai ocorrer o que vocês viram, o lacramento de certos hotéis, de certas regiões, e a ideia era realmente deslocar a zona para uma zona mais periférica, que não tivesse problemas em termos de visibilidade. Essa ideia de higienização, de saúde, se confunde com a ideia de comportamento e de controle dos comportamentos e de esquadrinhamento social. Então, os Campos Elíseos não tem esse nome à toa, chamam de Elíseos, quer dizer, os ares circulando, limpando tudo. Quer dizer, um lugar desse não era para ficar prostituta. Pelo lado da ciência, da medicina, é também o momento que está nascendo a medicina moderna. E a medicina moderna, a ginecologia para as mulheres, vai ser fundamental, porque vai progressivamente substituir o discurso religioso. Então, o padre vai ser substituído pelo médico de família. Os médicos vão começar a entrar em escolas, em fábricas, na prefeitura, o governador. Então, cada vez mais, os médicos vão entrar na política e na vida social e vão moldar o imaginário. Em 1924, surge a Delegacia de Polícia e Vadiagem, né? Que depois, acho que em 53 ou 54, ela ganha uma outra denominação e vira a Delegacia de Costumes. Ele baixou um decreto de proibição de abertura dos bares em determinados horários, principalmente nos domingos, né? Em determinadas regiões onde o índice de violência era grande. Vocês vejam como a história se repete. E ele mesmo era um alcoólatra. Então, quando em 53 existe essa providência de ter uma ação policial bastante agressiva para fechar de vez ou tentar exterminar de vez com a prostituição que ainda resistia no Bom Retiro, né? Essa tentativa já havia antes e ela já está razoavelmente instalada nesse pedaço, quer dizer, aí ela se instala de vez e se espalha por esses outros espaços. Eu sou do tempo que prostituta era incendiada e a população aplaudia, né? Porque achava que o lugar de culto era isso mesmo. Jogar em gasolina e por fogo, né? As mulheres apanhavam porque eram prostitutas, se um homem reclamasse de uma prostituta numa delegacia, ela era presa. Essa limpeza, essa profilaxia que a gente está vendo aqui hoje se concatena ipsis literis com esse processo. Só não se usa a mesma linguagem, só não se nomeia do mesmo modo, mas é profilaxia social. Ele teve uma postura muito de crítica à prostituição, crítica aos costumes, proibiu desde aquele momento biquíni em desfiles de moda. No entanto, ele tinha amantes, e uma das amantes famosas foi Adelaide Carraro. Quer dizer, se a prostituta não é regenerada, ela morre de câncer, ela tem... assim, o corpo dela fica degenerado moralmente, fisicamente, biologicamente, entendeu? Então é um cancro. Quer dizer, essa ideia de que a prostituição é um câncer e que a pessoa fica com câncer, entendeu? Então, assim, essa é a literatura masculina. Eu estou bem assessorada, se é que me entendem. Eu entendo. Como estou? Faz mais de 24 horas que eu não durmo. Tens uma mancha de sangue na tua testa. Tu tens um lenço? Claro, Chico. Aqui está. Obrigada. Brigitte, sabes o salão da segunda Bienal? Sei. É um ótimo ponto para pegar cliente rico. Eu achei os quadros expostos muito estranhos, mas é um lugar de categoria, tenho faro. Está sempre lotado, não é?
Até na Bienal teve caça aos comunistas. Mas aí o Di Cavalcante entrou e criou uma celeuma. Quem é esse tal de Di, Romano? Frequenta a zona? Saiu sangue, Radu? Não, me dá isso. Eu te ajudo. Mas os caras são tão burros que me trazem o Guernica do Picasso, o maior picão do comunismo. Picasso comunista? E ricaço. Acho que eu posso gostar dele. Essa aristocracia de São Paulo é bem tacanha. Tudo caipira. Não te aprofundas, que tu sabes que esse assunto não dá pé pra mim. Eu só fico na superfície, só gosto do glamour, dos homens ricos. O resto eu acho tudo muito estranho. Mas tudo bem, eu não me oponho. Tudo que vem junto com dinheiro me agrada. Brigitte, pena que poucos podem pagar por esse luxo que és tu, baby. Camarada Radu, isso que tu faz é dor de cotovelo porque teus camaradas brasileiros não foram selecionados. Mas o que dizem a boca miúda é que pouco dos seus camaradas têm talento e iam fazer feio diante do pai de Guernica. Os melhores artistas brasileiros são comunistas. Está em jogo esse processo de moralização do governo. Essa merda fascista do quarto centenário pode tomar proporções incalculáveis. Isso sim dá medo. Eles estão varrendo todos os marginais da cidade. Devíamos nos unir. Chega desse blá, blá, blá. Eu não vim aqui pra fazer política. Eu vim pra matar. E matei. E agora eu quero ficar só, se é que me entendem. A elite paulista, a burguesia paulista, especialmente de origem italiana, Titino Matarazzo, que já havia fundado o TBC, que já havia fundado a Companhia Veracruz para fazer teatro careta e cinema careta, resolveu pegar a careta exposição de Veneza, a mais antiga das bienais, né, do século XIX, trazer para São Paulo, mas aí não, aí bastante modernizada, porque ao contrário do TBC ou da Veracruz, a sua administração intelectual foi dada por uma geração de artistas e críticos da maior inteligência e da maior relevância que esse país já teve. Com uma particularidade, todos de esquerda. Então o terreno elitista e fechado às artes plásticas, com muita grana, patrocinado pela elite industrial paulista, no auge do seu processo de desenvolvimento, bancou uma gigantesca mostra de arte, que logo se tornaria a segunda mais importante do mundo, depois ia perder o posto, mas se tornaria a segunda mais importante do mundo, administrada por um trotskista maluco, o Mário Pedrosa, né? Por alguns ex-modernistas, todos de esquerda, Sérgio Millier, o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, o crítico literário Antônio Cândido, por artistas, né? Portinari, Cícero Dias, que recebem no colo a missão de criar uma rotina de mostras internacionais que, colocasse São Paulo e o Brasil como centro das artes mais modernas do mundo e, por outro lado, tivesse um efeito pedagógico, popular, né? A Bienal, no seu início, ela tinha um sentido engajado mesmo, de criação de uma cultura, de uma aceitação modernista, da nova cultura moderna, né? Daquilo para o qual nós estávamos nos preparando para assumir o lugar. Mas é tentar trazer o que havia de cruel naqueles traços, o que havia de desumano e poético na retratação do Pablo Picasso de sua própria terra natal. Então, de alguma forma, a gente que está fazendo teatro, está fazendo cinema aqui nessa rua, a gente tentou se religar a isso tudo via Guernica e todos os detalhes que a obra tem, pensando para onde vamos, né? No que essa obra pode ser inspiradora e no que ela tem de denúncia, no que ela comporta de todas essas informações políticas e da gente ver esse massacre, né, que ainda existe. A gente fala de polícia que expulsou, né, as prostitutas, que expulsou os usuários, e a gente não tem como olhar para o Guernica sem pensar em polícia, sem pensar em repressão, sem pensar em guerra, né, em um controle eugenista e um controle repressor do poder público. O Picasso pintou Guernica a partir das imagens de jornal, a partir de fotografias. Guernica já é resultado de uma imagem sobre uma imagem. Não é depoimento, não é realismo, não é cópia, é um imaginário. São interpretações
do Picasso em relação à cultura espanhola, à arte espanhola, à pintura espanhola, tem citação ali de todo mundo, Goya, Velázquez, o Diabo 4, que acho que não cabe entrar nisso. Não sei, um dia, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre esse assunto, mas acho que não é o caso. E ao mesmo tempo tem as imagens do jornal, tem o sensacionalismo, tem a violência, tem enfim, um repertório todo. De fato, Guernica se tornou uma imagem símbolo, né? Uma obra mobilizadora, uma obra cuja história da própria obra, não apenas ela em si, a história que ela conta, mas a maneira com que ela foi recebida, com que ela foi trancafiada, com que ela circulou pouquíssimo que ela circulou pelo mundo. Aliás, o único lugar onde ela circulou pelo mundo foi em São Paulo. Essa obra só esteve em 3 lugares. Ela nasceu em Paris, depois foi parar em Nova York, ficou lá por 50 anos. A única vez que saiu de Nova York foi em 1953 para vir para cá. Ficou aqui 3 meses, voltou para Nova York e em 1974, assim, né, quando o ditador Franco morreu, ela voltou para a Espanha. E está lá e não pode sair nunca mais, tanto nunca mais vai para lugar nenhum. Como uma obra provinciana, fica fechadinha, careta. Entretanto, é a imagem mais emblemática do século XX, mais do que a foto do Che Guevara, mesmo que nem todos os adolescentes usem na camiseta. E a gente viu que fazia sentido, mais do que simplesmente retratar num panorama histórico, seria buscar entender a guerra em que este bairro vive hoje, né? A gente vê que todos os prédios estão sendo destruídos para receber espaços culturais, teatros, escolas de dança, e as famílias todas que foram retiradas. Teve caso de família nesses 2 prédios que, quando começou a destruição, as famílias ainda moravam aí. Então as famílias acordaram um dia com marretadas e quebrando, então isso é muito a guerra, né? Imaginar na guerra, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas estarem ali, de repente uma bomba cair ali. E o Picasso vem falar disso e vem falar também ainda de uma forma muito apropriada, afetiva, porque era a sua cidade natal. E a gente vê hoje nesse centro de São Paulo a mesma destruição, a retirada de famílias, famílias pobres que moravam nesses espaços, e isso só aumenta o déficit de moradia popular que esta região tem, e que as pessoas estão todas indo para a periferia, para fora do centro, os pobres estão sendo retirados daqui. Então é uma situação de guerra, né? É uma cidade cruel, é uma cidade em que a gente não proporciona que essas pessoas usufruam de todo esse patrimônio cultural. Então, simbolicamente, o que mais é potente e nos aproximarmos do Guernica é trazer a alma que está naquela obra, é aproximar, é como se Picasso pintasse Guernica aqui. Guernica é aqui como o Haiti é aqui, né? Então, esta é a nossa Guernica ao vivo. Esse é o povo, não só os moradores, como os usuários que estão aqui, que são expulsos pela polícia, e é uma cidade que é toda destruída para ser remodelada e para continuar nessa busca de um padrão europeu, né? Então, cai esses prédios e surge uma nova cidade europeizada, né? Uma nova cidade branca, que o governo tanto tenta marcar desde a presença dos imigrantes até aqui, de tentar negar a presença do povo brasileiro pobre que ocupa esse lugar, e hoje ele mora em barracas, ali são os usuários que convivem com essa destruição. Então é uma cena de guerra, é a Guernica. Matou a cafetina que a criou como filha, que fez dela uma puta de respeito, que lhe ensinou tudo que sabia da zona. Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Quem são essas mulheres? Não merecem 20 centavos, não gaste tinta com essas índias selvagens. Brigitte, seu verdadeiro nome é Brígida. Onde é que esse prefeito de merda foi me meter numa terra sem lei? É isso, que agora é a Rua do Triunfo. O senhor poderia me dar um bilhete, delegado? Gonçalo está esperando, ele é o chefe. A versão da Brígida que no rompante de ciúmes a senhora Smith matou seu amante fazendeiro. Obviamente não citamos o nome dele para não manchar a memória do morto junto à sua família.
A senhora Smith mata o fazendeiro com um tiro, depois, arrependida de um gesto tão torpe, se mata e a filha adotiva fica com o casarão da Rua do Triunfo. Se para o teu patrão estiver tudo bem com esta versão, eu não me oponho. Lavramos hoje mesmo no boletim de ocorrências. Aqui é a boca do lixo. Uma lenda vira fato, publicamos a lenda. Eu tenho uma manchete ainda mais impactante para a primeira página do teu jornal. O quê? O dia que todos esperavam, enfim, chegou. Eu entendo. Brígida não está agindo sozinha. Ele está por trás de tudo. Ele quem? Django. Django. Grande matador. A lenda da Rua do Triunfo. A bala mais quente da garoa. O gatilho mais rápido do asfalto. Pensávamos que tivesse morrido. O demônio está vivo. A lenda de volta. Genial. Isso sim é fabuloso. Alguém mais sabe disso? Na imprensa só tu sabes. Nem teu patrão, que sabe tudo, não foi informado desta bomba ainda. Condenado a 18 anos de prisão. Sumiu da energia há um ano durante uma rebelião. Pensávamos que tivesse se afogado como tantos. Mas ficou foragido como muitos. Recebi uma carta dele antes do meu casamento. O que diz a carta? Que passou o último ano foragido em Corumbá, mas que chega em São Paulo hoje. Claro. Eu voltei até o ponto final. Ficou lá se preparando para me enfrentar. Vem para um duelo que combinamos há 10 anos. É só isso que Django deseja. Acertar as contas contigo. Brígida espera que ele me mate, assuma novamente o posto de matador aqui e amplie os negócios para todo tipo de bandidagem. E agora, com o fechamento da Zona Negra do Bom Retiro, ele vai querer também controlar o novo ponto das garotas, aqui na Rua do Triunfo. Ainda mais agora que todo mundo acha que vou me aposentar. E não vai? Isso é assunto de fórum íntimo. Claro, delegado. Xerife, aqui eu gosto que me chame de xerife, esqueceste? Desculpe. Xerife Vardock. Só xerife, Romano. Para os amigos, basta xerife. Que bom que me consideram. Já que somos amigos, abre o jogo pra mim. Django não tem apoio de nenhum outro delegado, certo? Não vai conseguir voltar e montar o esquema assim. A cidade mudou muito, Romano. Ele pode facilmente conquistar apoio em outras esferas. Hoje o executivo, o legislativo e o judiciário fazem uma farra com dinheiro roubado do contribuinte, engordam seus salários mensais em milhões de cruzeiros com corrupção. Quando é que esse esquema vai acabar? Quando uma mulher se eleger presidente do Brasil. Podia ser nunca, isso é coisa dos homens, não muda. Sei não. Esses políticos andam roubando a lei do crime das nossas mãos. O crime era nosso, de direito, conquistado com muito trabalho. Viramos peixe pequeno. Eles agora querem reger a bandidagem lá por cima. Além da conveniência, o bandido passou a ter direitos. É a democracia. A única liberdade sem limites que existe hoje é de você ir para o jornal, inventando fatos, verdades. Vocês conseguiram. Agora vocês da imprensa, junto com os políticos, iniciam um consórcio poderoso. Mas somos amigos. Estamos do mesmo lado, isso que importa. Que horas Django chega? O trem de Corumbá chega na estação às 6 da tarde. Essa história virou minha vida de ponta cabeça. Ainda há pouco estava no altar me casando. Faltam 15 minutos. Chegamos em 5 à estação. Não posso esperar para ficar frente a frente com aquele desgraçado novamente. O que depender de mim, Django só toca nesse chão dentro de um caixão. São Paulo é pequena demais para nós dois. Jânio tinha uma prática política que ele centralizava enquanto prefeito, depois ocupando os cargos executivos, governador, presidente, depois prefeito de novo, ele centralizava tudo nas mãos dele. Ele não confiava em ninguém. Ele saía para fazer as visitas nos diferentes bairros, cobrando dos secretários determinadas ações que eles não tinham feito. Ele vai acompanhado por um jornalista e um fotógrafo. E nessas vistorias que ele faz, o fotógrafo tira a foto, o jornalista escreve, e no dia seguinte já está estampado no jornal aquilo que ele tinha feito, e da tribuna ele começa a fazer as denúncias. Então ele ganha uma projeção muito grande nesse sentido. Por quê? Porque ele sempre foi muito sabido, ele usou a imprensa sempre, tá? E ele teve uma visibilidade como que nenhum outro político naquele momento teve. Quem que começa a industrialização no mundo? As mulheres, porque as primeiras fábricas são de tecido. Então o proletariado não é masculino, é feminino, só que aparece nos livros como masculino, mas as primeiras fábricas são de tecido e só tem mocinha.
Entendeu? Então, quando eu fiz assim, eu estava vendo os documentos sobre quem eram os indesejáveis, que a polícia queria mandar ele de volta para a Itália, para a Espanha, porque eram subversivos. Então, o nome das pessoas é a Angelina Così, entendeu? 15 anos, 13 anos, 16 anos. Quando você vai estudar a greve de 17 em São Paulo, a primeira grande greve de São Paulo em 1917, quem começa? São umas mocinhas que tomam bonde, umas crianças e começam a fazer o motorneiro ir pra cá, pra lá. Então você fala, pô, meu, que história é essa? Que eu não tô... Né? Então, esse é o momento que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, telefonista, comércio, secretária, BDD, né? Professora. E as mulheres também estão entrando, as mais ricas, como consumidoras. Quem vai no Mapping Store, quem vai passear nos passeios, nos footings, no Trianon, quem vai ao teatro. Né? Então as mulheres entram, e isso causa uma certa comoção. E um discurso de que o lugar da mulher é em casa. A prostituição, por exemplo, é um dos lugares onde a mulher mais exerce, né, esse domínio, porque nesse período da década de 50 eram muito poucas as possibilidades. A mulher ou ela se tornava operária ou empregada doméstica, e a prostituição, quando ela é feita pelo desejo de ser prostituta, e não exatamente de uma forma imposta ou uma exploração, mas quando é uma escolha, porque é uma profissão legal, é muito bacana porque é de um domínio, né? E se a gente pensar que a mulher também nesse período, a única função dela mais reconhecida socialmente, profissionalmente, era a enfermagem também. Então a gente tem uma mulher que cuida da enfermagem e uma outra que é a prostituta, que presta serviços profissionais, sexuais, né, e salva muitos casamentos, inicia homens na sexualidade. Então por isso que ela é uma profissão tão longa, em longo tempo, porque ela é necessária, né, a partir do momento que o homem não vive sem sexo. Existe uma questão de gênero também na percepção da prostituição. Uma coisa é o olhar masculino sobre a prostituição e é isso que molda o nosso imaginário. E outra coisa é um olhar feminino sobre a prostituição. Quer dizer, nem todas as mulheres deixam de copiar o que os homens dizem, mas muitas mulheres se olham com outros olhares. Até o final do século XVIII, se acreditava que a mulher e o homem eram iguais. Se acreditava que a mulher era um homem menos. Então, isso é muito louco, não? Se acreditava que a mulher tinha pênis para dentro. A mulher tinha escroto, e portanto a mulher tinha sêmen. E portanto a mulher tinha orgasmo. Tudo menos. Então a mulher era um homem menos. Do final do 18 para o 19, com essa mudança aí, Revolução Industrial, Revolução Francesa e nascimento da modernidade e da medicina moderna, essa medicina que entra vai dizer assim, vocês estão errados. Mulher e homem são absolutamente diferentes. Mulher é uma coisa, homem é outra. Então, tem a evolução das espécies. Uns foram e outros ficaram. Os homens foram, as mulheres ficaram. Agora, das mulheres, algumas ficaram. E são espécies que vão desaparecer. Por exemplo, as prostitutas. Vocês permitiram que outros salões fossem abertos por essas meretrizes. Aqui, ao nosso lado, na Santa Vicente. Logo agora que os judeus ocuparam todo o Bom Retiro, elas teriam que vir pra cá. Aquelas senhoras É no meu distrito, Ramires. A delegacia está vazia hoje. Hoje é teu primeiro dia de férias. O prefeito não sabe disso? E o delegado que veio para te substituir no cargo? Simplesmente não apareceu até agora. Vamos nos encontrar na estação de trem às 7 da noite, recuerdas? Se não apareceres, considere nosso casamento anulado. Deve haver escutado minha família para não me casar com um homem que ficou vivo muitas vezes. A primeira mulher se suicidou. A segunda, ele próprio encheu de balas. Eu fui julgado e absolvido. Não preciso ficar aqui me explicando. Vamos deixar hoje para nos lua de mel. Se o meu substituto chegar. Se não apareceres, eu serei com nova ex-mulher. Sem precisar matar-me nem ser morta. Apenas anulando o nosso casamento. Guardei minha virgindade para meu marido. Se esse é o problema... Está assim, Murdoch? Cala a boca, é assim que as coisas são. Sou teu marido e vou resolver esse assunto de uma vez por todas. Se eu não voltar mais, você tirar de minha vida. Pare! Cala a boca! Rasgar meu vestido! Eu quero marcar meu nome dentro de ti. Todos estão lá fora! Me respeitar, abre as pernas! É difícil imaginar uma coisa mais cruel, mais terrível do que alguém violentar alguém, né? Quer dizer, submeter a pessoa até aquele ato contra a sua vontade, contra o seu desejo, né?
Então acho que isso é muito forte. E o western, ele é talvez de todos os gêneros cinematográficos aquele em que a ideia da invasão, do tomar o que não é seu, do roubo, de tirar as coisas na base da força, ele é mais forte. Isso é muito forte no faroeste, é muito importante. Então é uma situação meio que recorrente no universo do western. E é óbvio que por trás disso existe também um certo prazer meio sádico, porque o western é um gênero dirigido por homens. Você geralmente tem um homem como mocinho, né? É um homem que cabe o papel de resolver as questões, de colocar ordem no caos ali. Então, acho que é muito fácil você ter esse lado meio sádico da mulher violentada. Essa história que o Foucault faz, comparando a antiguidade com modernidade, é fantástica. Porque você vê um universo onde homem com homem não é gay, não é homossexualidade. Ao contrário, é a única relação que é verdadeira. Por quê? E não é homem com qualquer homem com qualquer homem, não é um homem com um escravo. É entre cidadãos, porque eles são livres. E o amor só é possível entre iguais. É linda essa ideia, né? Que o amor só é possível entre iguais. Então o amor não é possível entre um homem e uma mulher, porque não são iguais, na Grécia. O que não quer dizer que eles não possam casar e ter filho, e ter afinidade, simpatia. Mas amor, eros, é coisa entre iguais. Na relação do eros, que é homem com homem, o homem tem controle de si ou ele é vítima das paixões? O que você não pode ser é ser escravo das paixões. Você não pode ser escravo do outro, que isso aí é indigno, mas também você não pode ser escravo de si mesmo. Por exemplo, um bêbado. Então, qual é o ideal de cidadania? Ideal de temperança? O indivíduo que tem um autocontrole sobre si, mas sem negar o uso dos prazeres. Diferente do que é colocado para nós como racional. O homem racional é aquele que sabe se conduzir, tem autocontrole. Os americanos. Só que isso quer dizer o seguinte: se ele for homossexual, ele se chicoteia. Ele nega os prazeres. O prazer é culpado. Para os gregos, que são pagãos, o prazer não é culpado. E você tem que saber usar pelo contrário, você tem que usar os prazeres. E agora? Não acredito que Django tenha desistido. O que farás? Essas índias putas não vão deixar por menos, vão se aliar à bandidagem. Foram expulsas e agora precisam de proteção nas ruas, não vão se instalar no novo ponto assim facilmente. Eu preciso agir rápido, colocar meus homens na rua para cobrar a viração. Preciso de uma dose. Brigitte reabrirá hoje o salão da pobre senhora Smith. O que aquela infeliz pretende assim tão rapidamente? Criar um conselho de simpatizantes para ajudá-la a administrar a ilegalidade no centro de São Paulo. Eu falo sério. Brígida já deve estar se armando. Eu vou a essa festa. Eu tenho certeza que Django aparecerá por lá também. Onde pretendes chegar? Não tenho nada a perder, Romã. Mas tenho que fazer uma coisa de cada vez. Brígida conseguirá reunir esse povo todo amanhã, Réveillon. Brigitte, além de boazuda, é sortuda. A senhora Smith já tinha agendado o salão para um pré-Réveillon com toda a classe artística dessa Paulicéia desvairada. Agora só se fala em arte na cidade. Essa Bienal, o sucesso do cangaceiro. Parece que atores e diretores da Vera Cruz trocarão o Nick Bar e o Paribar pelo Hotel Triunfo para celebrar o brilhante ano de 1953. Se artista liga para isso, Romã. Se a Vera Cruz fechasse, a gente monta produtoras menores em outros lugares. Agora que as putas vêm pra boca, não me surpreende se as produtoras também vierem pra cá. Esse povo do cinema adora uma sacanagem. Ótimo que agora esses artistas estão indo lá para as bandas de Santo Amaro, para a região da Paulista, esse novo parque do Ibirapuera. Um dia a gente consegue também mandar o Palácio do Governo para longe daqui, para que a gente possa trabalhar em paz. Os infernos, deixem nossa boca livre. Estás dizendo num absurdo total. Não diga. Existe um projeto tramitando na Assembleia para a construção do novo Palácio do Governo. Se eu não me engano, num terreno depois do Rio Pinheiros. Vai se chamar Palácio dos Bandeirantes. Que homenagem bonita. Os bravos bandeirantes que construíram São Paulo. Matadores. Matamos pela honra. Direito incontestável. Direito à vida. E tem aquele grupo de teatro comunista que se reúne no MAN ali na 7 de abril. Um pessoal que faz teatro de arena. Gente esquisita. Já foste ver? Assistir essa noite é nossa.
O MASP, o Diários Associados, ficam no mesmo prédio. Fui na estreia quase sem querer. Sei. Achei tudo meio perto demais. Meio feio. Prefiro o teatro brasileiro de comédia. Eles lá no palco, a gente na plateia. Tudo dividido, limpo, arrumado. Eu tive a mesma impressão. Os atores ficam ali amontoados, tudo muito perto, sem beleza nenhuma. Tem uns bem feios. Bem feios. Feios. Um outro dado histórico de 1953 é a criação do Teatro de Arena, né? E a gente trouxe também o Teatro de Arena para o centro da roda, até porque o Teatro de Arena ele começa dentro do prédio onde funcionava a UMAN, né? Que era ali na 7 de abril, primeiramente até ele ir para onde ele está hoje, na Bahia. E toda a revolução que o Teatro de Arena trouxe, né, para o período, com a dramaturgia, com a própria encenação nova nesse espaço, e a gente quis um pouco se alinhar, até pela própria estética do espetáculo, pela proximidade da cena, a gente quis também trazer esse elemento contemporâneo, revolucionário na época, que foi o Teatro de Arena, que surge também naquele mesmo período, né? E pensando toda a dramaturgia nova, a dramaturgia ainda europeia, que o Teatro de Arena vem encenar em São Paulo naquele período. Quem são os imigrantes? São os brancos. Entre ter um preto que me lembra a escravidão, uma bugra que me lembra índio, que eu não quero. São Paulo é terra de branco, terra de elite, a gente é quase europeu. Se eu tenho que engolir e aceitar pobre, que seja um espanhol, um italiano, um português, um alemão, um francês. Então, essa gente é esperada e pretendida para o comércio e para a indústria. No caso das mulheres, quem vai alimentar a prostituição nessa região são as polacas, que são as francesas, são as russas, né? Porque as mulheres brancas, elas se concatenavam com essa perspectiva de uma cidade que se queria Londrina, que se queria parisiense, que se queria próxima àquela imagem civilizatória do velho mundo. O Parque de Ibirapuera é o ensaio de Brasília. Brasília nasceu ali. Nasceu ali, depois foi para Pampulha, depois foi depois terminou em Brasília. Né? Dão lá aquele brejão gigantesco no Ibirapuera que não prestava para nada, dão o terreno todo e falam assim, deite e role. Né? E ele deitou e rolou, fez um dos parques mais bonitos do mundo, certamente. O entorno tá mal, mas o parque é uma beleza de projeto. Construiu todos aqueles pavilhões e inclusive o pavilhão para a segunda Bienal, porque a primeira Bienal tinha sido num pavilhão improvisado onde hoje é o Parque do Trianon, lá na Paulista. Observem bem esse maldito emblema que tem na lateral dos ônibus de São Paulo. Vocês já observaram? Qual emblema? Dos ônibus de São Paulo, aquele braço. Ah, sim. Não é? Duco. Aquele braço. Que é aquilo? Aquilo é um matador de índio. Essa é a alegoria do matador. Essa é a alegoria do progresso. Aquilo é o braço do bandeirante, cuja função é construir a locomotiva do país. Pena que essa locomotiva era para poucos, mas não adianta. No grande trem entrou todo mundo. E é isso que se quer eliminar. Aqueles que não deveriam ter entrado nessa locomotiva. Então é interessante a gente ver que a arquitetura não mudou, né? O que piorou foi a relação social dessas pessoas nesse lugar. As pessoas não entendem que o delegado, que o prefeito, que o assessor da PQP, que o secretário não sei o quê, ele não pode ficar desfilando com carro oficial a hora que ele quer e usar a famigerada frase. Mas sabe com quem você está falando? Eu estou falando com alguém que é um gerente de um negócio público e que, portanto, deve ser o meu empregado. Não deve ser alguém, seja um policialzinho, seja um delegadozinho, seja um prefeitozinho, um governadorzinho, um presidente, um senador. Essa gente não merece reverência. Essa gente tem que prestar conta do que fala e do que faz e não ser reverenciada. Essa gente é pago com um salário meu, teu e com a vida de todas essas pessoas que não têm espaço para existir. Porque para elas, nem baixinho de viaduto tem mais. A única utilidade que elas têm é de enriquecer esses setores. A sua marginalidade serve.
acho que a civilização é aquilo que é melhor para a maior quantidade de pessoas, né? E quando você tem essa guerra das pessoas falando assim, não, é bom ter corredor de ônibus, é ruim ter corredor de ônibus, de novo você está colocando em questão o lado da civilização e barbárie, né? Quer dizer, o dono do automóvel, ele acha que é uma barbárie haver uma faixa de ônibus para facilitar que ônibus circulem, porque para ele ônibus é uma coisa, é um universo da selvageria, é um universo é aquilo que ele não quer, é o lugar onde ele não quer estar, né? Então ele tem essa postura em que ele quer defender que não, mas pô, eu tenho meu carro, como é que eu faço para circular e não sei o quê. E assim, a história é feita disso, né? A história é feita desses enfrentamentos. Eu, num caso como esse, pensando especificamente na questão de São Paulo, eu torço muito para que os ônibus ganhem, entendeu? Eu torço muito para que as ruas sejam tomadas por ônibus. Do meu ponto de vista, isso a gente se torna um lugar mais civilizado, um lugar melhor civilizado, se a gente permitir que as pessoas circulem de ônibus com uma maior facilidade. Obviamente, para o cara que está lá dentro do seu automóvel, ele acha que seríamos um lugar mais civilizado se não tivesse ônibus, todo mundo tivesse o seu próprio automóvel. São sempre questões muito difíceis de você falar é isso ou é aquilo, né? Mas, de novo, falando de como eu e o Paulo escrevemos Homem Não Entra, o Faroeste permite isso, ele permite que você tome uma decisão de que lado você está, quer dizer, quem é o mocinho da sua história? O mocinho da sua história é o xerife ou é o fora da lei que rouba do rico para dar aos pobres, né? Eu acho que se eu fosse transformar a questão dos ônibus num faroeste, eu diria que as pessoas que andam de ônibus são os mocinhos da minha história. Os artistas, as prostitutas, as boemias todas, tudo resistiu, né? E hoje a gente está aqui mesmo com alguns resquícios, mas a gente ainda tem a cidade marginal aqui, graças a Deus, conservada. ¡Ahora yo soy una puta! ¡Mató aquí! ¡Hijo de puta de mierda! ¡Casaste con una ramera! ¡Ahora yo soy una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Ah! Como no cinema! Meu anjo azul! Madoc, seu desgraçado! Se levanta e me olha nos olhos! Django! Não, eu estou bem. Me acertaram, mas só de raspão. O dia que eu quase morri não foi de bala. Foi quando me olhaste. Agora é meia-noite, mas onde está a lua? Eu vou cuidar de ti. Eu preciso de ti, és forte. Vamos conseguir. Por favor, respeitável público, eu preciso da ajuda dos senhores. Vamos nos organizar e lutar. Vem chumbo grosso. Mas estamos protegidos. Estão ao nosso lado muitos trabalhadores. Bandidos, putas, jogadores, marginais, delinquentes, pobres, feios, rotos, miseráveis, vadios, malandros. A escória, que é a maioria na cidade de São Paulo. Um bando com reais motivos para lutar contra o que aí está, que não nos inclui. Temos a melhor parte da cidade ao nosso lado, a pior, certamente. E por isso também a mais humana. Entrem! Temos muitos mortos aos quais beber. Perdemos amigos, mas nos livramos de inimigos. A noite é só uma criança. A sessão maldita com Brigitte já vai começar. A não ser que queiram que nesta meia-noite alguém venha levar vossas almas nesta encruzilhada. Entrem!
O show da meia-noite já vai começar!